Senhor, abro tua palavra como quem abre um jardim, e deixo que o perfume do teu espírito embale minha alma cansada. Que cada verso seja como orvalho sobre mim, trazendo frescor, vida e esperança nova. Fala-me, mesmo que em silêncio, porque o teu silêncio também é voz. Que eu veja a tua beleza nas histórias antigas, nas promessas eternas, e que a tua luz encontre abrigo nas partes mais escondidas do meu ser. Que a leitura de hoje seja encontro, seja abraço, seja renovo, e que, ao fechar estas páginas, eu não feche o coração. Permanece comigo, Senhor, em cada linha, em cada suspiro, em cada passo. Amém. Gênesis capítulo 41. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo: Das minhas ofensas me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro-mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe os nossos sonhos, e ele interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um ele interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Então mandou Faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere, e barbeou-se, mudou as suas roupas e apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: Eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete, mas te ouvi dizer que quando ouves um sonho interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava eu em pé na margem do rio. E eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne, formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, fracas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais, quanto à fealdade, em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. E entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas queimadas do vento oriental, brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que mo interpretasse. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas feias à vista e magras, que subiam depois delas, são 7 anos. E as 7 espigas miúdas queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó.
é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos, que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus fez saber tudo isto, ninguém é tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sente ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou o nome de José de Zafenate-Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura a terra produziu abundantemente. E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E ao nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Gênesis capítulo 42. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimentos no Egito. Descei para lá, e comprai-nos dali, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José, para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia: para que lhe não suceda, porventura, algum desastre. Assim, entre os que iam lá foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele, com o rosto em terra. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou-lhes asperamente, e disse-lhes: De onde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia tido deles e disse-lhes: Vós sois espias, e viestes para ver a nudez da terra. E eles lhe disseram: Não, senhor meu, mas teus servos vieram comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um mesmo homem. Somos homem de retidão. Os teus servos não são espias.
E ele lhes disse: Não, antes viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. E eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas um já não existe. Então lhes disse José: Isso é o que vos tenho dito, sois espias. Nisto sereis provados pela vida de Faraó. Não saireis daqui senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras sejam provadas, se é verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E pô-los juntos, em prisão, 3 dias. E ao terceiro dia disse-lhe José: Fazei isso, e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homem de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão, e vós ide, levai mantimento para a fome de vossa casa. E trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma, quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. E Rúben respondeu-lhes, dizendo: Não vô-lo dizia eu. Não pequeis contra o menino, mas não ouvistes, e vedes aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles, e falou-lhes, e tomou a Simeão dentre eles, e amarrou perante os seus olhos. E ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo, e que lhes restituíssem o seu dinheiro a cada um no seu saco, e lhes dessem comida para o caminho. E fizeram-lhes assim. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos, e partiram dali. E, abrindo um deles o seu saco, para dar pasto ao seu jumento na estalagem, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco. E disse a seus irmãos: Devolveram o meu dinheiro, e ei-lo também aqui no saco. Então lhe desfaleceu o coração, e pasmavam, dizendo um ao outro: Que é isto que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo: O homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente, e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos-lhe: Somos homem de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um não mais existe, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. E aquele homem, o Senhor da terra, nos disse: Nisto conhecerei que vós sois homem de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos, e tomai para a fome de vossas casas, e parti. E trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espias, mas homem de retidão. Então vos darei o vosso irmão e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha um pacote com seu dinheiro no seu saco, e viram os pacotes com seu dinheiro, eles seu pai, e temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: Tendes-me desfilhado, José já não existe, Simeão não está aqui, agora levareis a Benjamim. Todas estas coisas vieram sobre mim. Mas Rúben falou a seu pai, dizendo: Mata os meus 2 filhos, se eu não tornar a trazê-lo para ti, entrego em minha mão, e tornarei a trazê-lo. Ele, porém, disse: Não descerá meu filho convosco, porquanto seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Senhor meu Deus, tu és o Deus que levanta os esquecidos e transforma prisões em palácios. Assim como exaltaste José no Egito, faz da minha dor um caminho para o teu propósito. Quando o tempo da espera parecer longo, dá-me paciência e fé para confiar que o teu plano é perfeito. Que eu nunca me esqueça de que cada tempo de silêncio é também um tempo de preparação. Pai, dá-me sabedoria como deste José, para interpretar os sonhos, entender os sinais e agir com discernimento. Ensina-me a ser fiel nas pequenas coisas, para que eu esteja pronto quando chegar o teu tempo de promoção. Senhor, ajuda-me a guardar um coração puro, mesmo diante daqueles que me feriram. Que eu saiba perdoar como José perdoou seus irmãos, vendo além da dor, reconhecendo a tua mão em tudo.
Tu és o Deus que transforma a escassez em abundância, vergonha em honra e traição em testemunho. Que a minha vida também seja usada para alimentar outros, para repartir o pão do teu amor e a provisão da tua graça. Hoje declaro, mesmo que os homens intentaram para o mal, tu converterás em bem, para cumprir teu plano de salvação em mim. Em nome de Jesus. Amém.